Bom, indo direto ao ponto e depois da fala do professor Tavares Guerreiro, fica muito difícil, afinal, tecer algumas considerações a respeito do professor Santiago Dantas. Eu, assim como o professor Tavares Guerreiro, não, evidentemente, pela minha idade, né, eu tenho 44 anos, mas eu fui orientando do professor Fábio Maria de Matia. E o professor Fábio Maria de Matia foi secretário dele, trabalhou com ele, era amigo dele, ele me contava muitas histórias, né, do professor Santiago Dantas. Era um admirador do Santiago Dantas de absolutamente tudo. Toda conversa de orientação, de doutorado, ele falava, não, mas o Santiago Dantas já falou isso. Ele falava, sempre tinha o Santiago Dantas. E foi uma experiência fascinante trabalhar com o professor Fábio de Matia, que infelizmente também já nos deixou, mas aí eu conhecia o trabalho do professor Santiago Dantas. E que, devo confessar, não conhecia durante a faculdade pelos meus professores de Direito Civil. Não conhecia. Conhecia a questão política. Conhecia, por exemplo, o professor citou a questão de ser ministro da Fazenda, né, de levar a termo o plano junto com o Celso Furtado, mas não conhecia o professor de Direito Civil. E daí, com o professor Fábio de Matia, ele me apresenta o programa de Direito Civil, o volume 1 falando de parte geral, o programa volume 2 falando de contratos, o terceiro falando de direitos reais, depois o direito de família e sucessões, conflito de vizinhança, claro, que depois o professor Fábio de Matia escreveu um livro também. Então, evidente foi a influência do professor Santiago Dantas. Então, isso me levou até hoje a estudar Santiago Dantas e utilizá-lo nos meus trabalhos, né? E é triste realmente essa omissão dos privatistas, e aí faço meia culpa por participar desse grupo, porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa logo que o professor Otaviano me convidou para ver se alguém citava essa faceta de jurista. E vi que, por exemplo, na biografia dele na Câmara dos Deputados, não há a citação como professor, né? Um outro dicionário bastante conhecido, não vou citar o nome, de história contemporânea do brasileiro, também não cita a atividade dele, né? É uma coisa assim, só atividade política, é um absurdo total, né? Essa ausência, total absurdo, né? E dos professores também. Mas eu vou falar bem rápido, porque afinal eu devo fazer também jus ao meu nome. Afinal, meu nome é Enéas, então eu preciso não me alongar. Eu devo ser rápido. Não 30 segundos, mas o programa Direito Civil, volume 1, o programa de Direito Civil, tanto os 3 volumes, né, são resumos de aulas, né, são notas taquigráficas, aliás, de aulas, né, do professor Santiago Dantas. Então, é um livro de Direito Civil para um professor de Direito Civil muito importante, porque é muito diferente ler um livro contando a doutrina, a evolução histórica, e outra coisa totalmente diferente, deslumbrante, ler um gênero do direito privado, as palavras, as expressões, a clareza, como o professor Tavares Guerreiro bem lembrou, o poder de concisão, de explicar com brevidade assuntos complexos, né? Diante da minha... por exemplo, desculpe, no volume 1 ele já falava em lesão, em abuso do direito, isso muito antes do que hoje se tratava, e tratava de uma forma tão clara que até hoje eu tenho prova que o livro está grifado aqui, como eu uso em aula, né, dando a citação como o professor Santiago Dantas falava. Eu
falo, olha, assim, Santiago dos Dantas deu este assunto. Abro aspas e leio. Né? Porque era de uma clareza que realmente falta. No seu segundo volume também, sobre contratos, também extremamente importante, trazendo como professor, daí vou pular essa parte, porque o professor Tavares Guerreiro já absolutamente acabou comigo. E no terceiro, ele vai falar sobre o direito das coisas, e aí já demonstra a sua peculiaridade, ao seu aprofundamento no que eu quero concentrar, que foi o seu livro O Conflito de Vizinhança e Sua Composição, que foi a sua tese de cátedra, né, na Faculdade Nacional. Mas é certo que muitos já falaram dessa grande obra do professor Santiago Dantas. Eu queria levantar alguns pequenos pontos e principalmente a sua atualidade e a sua utilização em campos até fora do denominado assim, direitos reais, dos direitos de vizinhança. Por exemplo, como o professor Tavares Guerreiro bem falou, a sua cultura era fenomenal. No livro Conflito de Vizinhança, quando começa a falar, logo quando começa a sua obra, tratando que os conflitos de vizinhança refletem a evolução da sociedade, e falando desde a época medieval e depois falando da época industrial, ou seja, tratar de direito civil naquela época, falando em evolução da sociedade, até hoje há uma certa dificuldade de se falar sobre o direito privado e fazer uma ligação com a realidade. Santiago Dantas já fazia isso, né? Tanto e assim, fala no seu livro Conflitos de Vizinhança, o direito dócil, como deve ser as transformações da sociedade, teve de sofrer um trabalho de difícil reajustamento, sobretudo para enquadrar as soluções que a prática aconselhava, dentro de critérios doutrinários em que se notava a grande flutuação. Ou seja, a sua preocupação com a realidade, com a adaptação, com a concretização desses direitos. Hoje se fala muito em matéria de conflito de vizinhança sobre a questão industrial, sobre as questões ambientais. Ele já falava também no seu livro Conflito de Vizinhança isso sobre as questões industriais. Vou me poupar aqui de uma citação, mas ele já fazia a crítica, né, à doutrina, como o professor bem levantou, falando, e uma crítica até ácida. Destes havemos de tratar com o detalhe que merece. Os que ficaram, porém, no problema da responsabilidade são desinteressantes no direito nacional, onde a responsabilidade pelos danos que infligimos aos vizinhos tem fundamento na própria lei. Uma crítica ácida e verdadeira. Verdadeira. Não basta tão somente a leitura da lei. Há que se estudar as teorias, né, levar em conta. Fala da preocupação, né, coletiva nesse sentido do direito de vizinhança, né? Fala justamente isso, fazendo uma crítica à doutrina, mais uma vez, né? Vou pedir licença mais uma vez para uma citação. Modernamente, costuma-se falar de preocupação coletiva, não mais como um critério suficiente para distinguir o uso tolerável do intolerável, mas como um dos muitos meios postos à disposição do magistrado para julgar da normalidade ou anormalidade de certos incômodos infligidos à vizinhança. Como ainda é hoje. Como ainda é hoje. Os juízes utilizam esse critério. E quando eu falo eu queria me pautar sobre a atualidade, e a sua aplicação até em outros ramos do direito,
por exemplo, dessa obra do conflito de vizinhança, um elemento, um campo do direito que eu gosto muito de estudar, por influência do professor Fábio de Mathieu, que foi o direito agrário, e outro por gosto próprio, que é a responsabilidade civil. E poucos, né, lembram que há um instituto importante que modificou a jurisprudência do STJ em termos de responsabilidade civil, que foi justamente a partir de um conceito que foi explorado na nossa doutrina, primeiro pelo Santiago Dantas, que foi o direito de dever de tapagem nos acidentes de estradas ferroviárias. Ele estudou muito direito de tapagem, estudou, falava dos costumes franceses, falava da tradição italiana que não consagrava o conceito, e um estudo extremamente profundo sobre o direito de dever de tapagem, e que se incorporou e foi fundamento para alguns primeiros estudiosos do direito começaram a aplicar isso em casos de acidente ferroviário. Por quê? Porque a jurisprudência dominante era que era culpa exclusiva da vítima. Uma pessoa que atravessa a linha do trem, como que você não percebeu que estava um trem passando? De repente, fala, não, mas espera aí, e direito de vizinhança? O Santiago Dantas já falava, espera aí, uma pessoa que se utiliza principalmente sobre demarcação, tapagem, muro comum e atividades que podem ser nocivas ao vizinho. Ora, passar um trem é extremamente perigoso. Mesmo tendo regulamentos de estrada de ferro, mesmo desde o decreto 2681 de 1912, e se julgava como culpa exclusiva. De repente, o STJ começa a aplicar o dever de tapagem nos anos 80. E se consolida a jurisprudência hoje no STJ, que é culpa concorrente. Por quê? A pessoa deveria ter, o transeunte deveria ter tomado um cuidado maior. Mas a companhia férrea tem o dever de tapagem. Se nós lembrarmos, e não basta ir muito longe, saindo aqui de São Paulo, nós vamos chegar aqui em Francisco Morato, Franco da Rocha, a linha de trem passa no meio da cidade. As pessoas, a comunidade pobre, é obrigada a passar, a atravessar, para sair da casa para ir para o trabalho. Não é porque o caminho é mais curto, porque há uma passarela depois. Não, é porque é uma necessidade. Ora, nesse momento, se aplica o direito de vizinhança na responsabilidade civil para a proteção de pessoas que são vítimas desses atropelamentos. E não são poucos, não são poucos. E geralmente são acidentes fatais. Do início dessa jurisprudência, ministro Barros Monteiro, responsabilidade civil, Acórdão 3.720, olha só, né? Década de 90. Ementa responsabilidade civil, atropelamento por composição ferroviária, juros, compostos e tal. 1. Responde civilmente a empresa ferroviária que se omite nas medidas de segurança exigíveis, como é o caso da conservação de muros e cercas. E no seu relatório fala do direito de dever de tapagem. Então, foi a partir daí. Agora, a maioria da jurisprudência, quando se fala na culpa concorrente, não cita essa origem. Mas os primeiros acórdãos citavam expressamente que, tendo em vista o direito de vizinhança, o dever de tapagem, que foi tão estudado lá por Santiago Dantas e pouco lembrado pelos demais autores depois, quando se fala em direito de vizinhança. O professor Gilberto Berkovich, por exemplo, no início da minha carreira como advogado, em 1997, trabalhei muito em um escritório que fazia só responsabilidade civil. E ele
falou, Enéas, e aí, fazendo ainda muito direito de tapagem? Porque eu contava para ele, porque eu falei, Gilberto, você não acredita, a gente está utilizando o direito de vizinhança nas ações de atropelamento de trem. Tem jurisprudência. Ele falou, não, mas que direito é esse? Direito de tapagem? O que é isso? Eu falei, não, imagina Santiago Dantas. Daí ele brincava quando me encontrava. Demorou muito para ele parar de brincar do direito de tapagem comigo. Mas muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Taviani. Muito obrigado pela honra, professor Tavares Guerreiro. Desculpa por ter falado após Vossa Excelência num momento como esse, desrespeitando. Obrigado, professora Juliana Kruger. Obrigado a todos. Muito obrigado.